Bom, meus amigos, começando aqui a segunda parte da minha história que eu falei para vocês que eu ia contar, né? Quem não assistiu, assiste o vídeo anterior. Eu me mudei da chácara onde a gente morava, né? Passou a morar nessa casa eu, minha esposa, minha filhinha e minha mãe. Nessa casa que nós construímos ele na Vila Násia. Depois que a gente mudou, que passou a morar todo nessa mesma casa, né? Eu comecei a fazer amizade com o pessoal da Brastemp. Na época, né, a Brastemp era ali na Rua Bahia, né, que era a Astelar. A Astelar pertencia ao seu Alexandre, era sócio de 50% da empresa e outro 50% era do Armando e seu Fortunato, né? Duas pessoas muito boas, todos eles, né? E comecei a fazer amizade com os funcionários dali. E através de um conhecido meu, indiquei um lugar para a gente pescar, que eu também não conhecia, mas fomos pescar nesse lugar. Que era o Rio Dois Irmãos, que é um que beiradia estrada ali, que vai para Aquidauana ali, depois do Flor de Lis, passando bem para frente ali, antes, entre a entrada de Palmeiras e Piraputanga. Ali tem um Flor de Lis ali, que é uma floricultura, e passa bem ali do ladinho ali, o Rio Dois Irmãos. Aí ele desce e encontra com outro que vem lá de cima, do Quebra-Coco, acho que é. Ou Dois Irmãos do Buriti, vem lá de cima, encontram, desce, passa na ponte ali, no asfalto, que é a Dona Geralda, e desce e cai no Aquidauana. Beleza, a gente estava nesse bracinho aí, era o lugar que a gente conhecia. E convidei esse pessoal para a gente ir pescar nesse lugar. E a gente começou a ir pescar lá. Mas como que a gente ia? A gente não tinha carro, não tinha nada. De ônibus. Gente, parece brincadeira. Chegava no sábado, meio-dia, que a gente só tinha um sábado, meio-dia e domingo, né? Trabalhando na Brastemp. Pessoal da Brastemp, né? Começamos a ir. Beleza. Uma primeira vez. Depois, um desses que ia comigo me ofereceu um serviço, que eu estava desempregado aí, que eu estava trabalhando em construção, essas coisas, né? E fazia um serviço na casa dele, lá na Moreninha. E eu morando lá na Vila Násia, hein? Peguei uma magrelinha, fui lá pra Moreninha fazer o serviço. Então, eu tô fazendo o serviço lá, o telefone tocou. Né? Lá na casa dele mesmo, lá tinha um telefone lá. Miguel, o pessoal aqui quer te fazer um convite de trabalho. Quer trabalhar aqui na Brastemp? Eu falei, rapaz, mas agora é eu mesmo. Terminei o serviço do Manuel lá e fui. Me admitiram lá no Carreto. Comecei a trabalhar na Astelar, né? Assistência Técnica do Lar, que era uma autorizada da Brastemp aqui em Campo Grande. Maurício era o motorista e eu ajudante. Na Xanga mesmo, né? Falando em boas palavras, na Xanga. Retirar geladeira, máquina, fogão. Até tem uma cena engraçada que nós fomos retirar uma geladeira uma vez e retiramos errado e retiramos o fogão da mulher. Essa mulher ficou brava. Rapaz. E bem na hora do almoço, eu e o Maurício, não sei o que aconteceu lá, a mulher não estava. E o pior é que dentro do fogão tinha uma forma cheia de frango assado, sabe? De pedaço de frango. E só estou contando esse detalhe, assim, para ficar mais animado o caso, né? Mas foi verdade. Quando a gente chegou com esse fogão lá, o telefone já estava tocando lá na Brastemp, essa mulher braba, rapaz. E essa forma de frango assado dentro do forno do fogão. E vocês acreditam que tinha uns caboclos lá, que os bichos eram danados, hein? Rapaz, ainda filou uns pedacinhos do frango. Tem um tal de Tonzinho, Tiãozinho, sei lá, um neguinho que era refrigerista. Ele catou um pedaço, o outro lá falou outro pedaço. Eu falei, rapaz, não, espalha aí para disfarçar, tá? Aí eu peguei e espalhei o frango na forma, né? Só que quando assa de pedaço, ele fica a marca certinho, assim, cada pedaço marca a forma, né? Então não deu para disfarçar, não. A dona viu que eles comeram. Tá, beleza, mas essa não é a questão. Isso só foi um fato que eu lembrei, né? O meu primeiro dia. Aí fomos trabalhando, foi passando 1 ano, 2 anos, fui aprendendo a profissão também. Passou um tempo e eles me convidaram para entrar para dentro da empresa, para trabalhar no setor de peças da Brastemp. Comecei a trabalhar no setor de peças. E aí sim, trabalhando lá dentro, todo sábado a gente se juntava e ia pescar. E onde que a gente ia pescar? No Dois Irmãozinhos, que eu falei para vocês. Esse rio que fica ali bem no começo daquela curvona grande, assim, que faz uma curva bem grande, já chegando em Piraputanga, na entrada de Piraputanga ali. Só que a curva é para trás, né?
bem para trás. Ela vai até na entrada de Piraputanga, essa curva. Então é de lá que eu quero mostrar para vocês essas fotos aqui, que eu já até postei no Face esses dias. Deixa eu ligar essa câmera aqui, que ela tá pelo Bluetooth celular. Então tá aqui, ó. Essas fotos aqui é uma foto bem antiga, gente. Eu vou ver se eu encosto o máximo possível aqui para poder mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui tá uma foto assim bem pouco, né? A gente limpando peixe, né? Tá aqui José Ernesto, Chico, Manuel, tá aqui, isso aqui é eu, né? Esse aqui é o Getúlio, um cunhado meu que sempre estava junto, com um cunhado, né, que eu falei da outra vez, né, que me ajudou a começar a casa. Esse aqui é o Chico. O Chico bebia que só desgrama, mas bebia que só desgrama. Levava a pinga dele e ficava bêbado, ó. E aqui, ó, a gente vindo embora. Ó a situação da gente vindo embora aqui, gente, ó. Né? Então a gente acampava e dormia nesse lugar. Esse aqui não era o rio, era um corguinho que a gente acampava, cozinhava, bebia a água dele, né? Nem sabia se era condição de beber, mas já bebia água dali mesmo. É brincadeira. Depois que eu entrei na Brastemp, comecei a trabalhar na Brastemp, fiquei lá 3 anos, mais ou menos 3 anos e pouco, saí e comecei a trabalhar por conta própria. E nisso, um dos que trabalhava lá, que é o José Ernesto, que também está nessa foto antiga aqui, também tinha resolvido sair, já tinha saído, estava trabalhando por conta própria, com a Brasília dele, tinha uma Brasília lá, estava trabalhando com ela. E um dia ele adoeceu. Ele adoeceu e eu ali meio comovido, e ele com gente para atender, falei, vou atender para ele. Eu tinha pouco serviço, também tinha saído da Brastemp, né? Estava com pouco serviço, já tinha aprendido a fazer um monte de coisa. Porque entrei no setor de peças e aprendi, fiquei lá 3 anos, né? No total, né? 2 anos no setor de peças. E saí, fui trabalhar por conta própria, e trabalhei mais de 20 anos por conta própria. Foi o que me proveu tudo o que eu tenho aqui. O Zé adoeceu, eu fui ajudar o Zé. Fui ajudar. E ele ficou tão comovido que me convidou para ser sócio dele. E a gente acabou trabalhando junto. Falei para ele, vende sua Brasília e compra um terreno para você e vamos começar do zero. E assim fez, começamos do zero. Tinha bicicleta, tinha nada, de ônibus atender e eu ficava na oficina trabalhando. Aí passou um tempo, juntamos um dinheirinho. Quando juntamos o dinheirinho, a gente precisava de bicicleta, né? Aí juntamos o dinheiro, sabe o que nós compramos? Uma canoa. Porque ele e eu era tudo fanático por pesca. Compramos uma canoa, gente. Que é essa canoa que eu mostrei para vocês agora aqui. Aí a irmã dele falava, aí seus desmiolados, agora vocês pegam essa canoa e vai remando atender os clientes, viu? Ah, mas pra gente era um prazer ver aquela canoinha ali de frente, novinha, de madeira, né? Pintadinha, pintamos ela, veio sem pintar, pintamos ela tudo. Aí foi passando um tempo, compramos uma bicicleta. Opa, o peso já tinha patrimônio. E a oficina que a gente ficava era no salão da irmã dele, que era um salãozinho que ela cedia pra gente lá. E a gente pagava umas despesas do salão, mas não um aluguel integral. Compramos a primeira bicicleta, continuamos trabalhando ali, demorou um tanto, a gente começou a melhorar, alugamos um salão no Monte Verde. E aí compramos mais uma bicicleta. Opa, já tinha uma bicicleta, batalhamos mais, compramos um telefone, que na época o telefone era caro. Fomos juntando um dinheiro, tinha o cunhado desse meu sócio que ele comprava dólar na época, então ele comprava uns dólares pra gente e a gente guardava. Quando nós juntamos o valor de comprar um carro, nós juntamos tudo, vendemos telefone, juntamos tudo que a gente tinha e pôramos tudo na sacolinha o valor do carro. E fomos lá na casa do cliente buscar o carro, que era quem? A vovó, a Pampinha Prata, que está comigo até hoje. Depois que a gente comprou essa canoa, eu resolvi deixar essa canoa lá na minha tia, que é onde o 110 hoje. Antigamente não era o 110, pertencia a uma rede de postos de serviço. E minha tia que cuidava lá, mas seu Arlindo, já falecido hoje. E muitos anos eles moraram lá. Quando eu descobri que ela morava lá, aí ficou bom para nós, hein? Aí nós tínhamos um lugar melhor para pescar do que esse riozinho aqui, né? Tinha um lugarzinho bem melhor para pescar. Ô, guri, deixa de barulho aí. E aí é de onde vem essas fotos, essa canoa que a gente mandou fazer, colocamos ela na água aqui, no Dois Irmãos. Descemos pelos Dois Irmãozinhos, encontramos com outro Dois Irmãos que vem lá do Quebra-Coco, parece, e passamos embaixo da ponte, Dona Geralda, descemos até na Aquidauana e corredeiras ali, descemos a Aquidauana até a gente chegar ali onde é o 110. E aí essa canoa ficou lá, na Aquidauana, muito tempo. A gente comprou uma outra canoa, né, depois que a gente mudou.
depois já tinha mudado de oficina, tinha comprado carro, tudo, compramos mais uma canoa de madeira. A gente fazia uma outra excursão, que era de Palmeiras até onde estava essa tia minha, porque uma caminhonete foi buscar o barco pra gente lá, sabe? Tinha um conhecido nosso, tinha uma caminhonete, e vamos descer de Palmeiras até lá onde é o 110 hoje. Beleza, e a gente não tinha nem noção do que a gente tinha que passar, gente. Quem conhece aqui da Aquidauana naquele trecho ali, aquelas corredeiras, rapaz, na primeira corredeira eu já me enganchei, eu já bati no farpado. O que aconteceu? Quando chegou ali, a gente é conhecido pelo Bambu, corredeira do Bambu. E eu com um barco lotado, pesado, com um amigo, tava eu e o Célio, no outro tava o Zé e o Paulo. Duas duplas, né? Fomos atravessando pro lado esquerdo, olhamos, não, muita pedra, não tinha como descer, nem soltando o barco. Falou, vamos atravessar de volta pro outro lado, e de lá do outro lado nós soltamos uma corda e vai descendo, soltando na corda, o barco cheio e a gente fora do barco, vai soltando, de fasto o barco, corda no bico, vai soltando pelo barranco e vai indo. Beleza, então vamos. Aí resolvi voltar, só que em vez de eu voltar, subir o rio e ir lá na frente para cruzar, eu só fui um pouquinho e quis passar na frente da boca da corredeira, ali onde é a corredeira brava. E ali é uma água lisa e forte. Aquela água começou a me puxar e vai remo. Eu tinha força para remar. E o Paulo, vai. Não, Paulo não, o Célio. Vai, Célio. O Paulo estava no outro barco. Vai. Rapaz, e começou, e foi. Aí de repente chegamos no barranco, mas na água ligeira, já para puxar para a corredeira. Daí eu falei pro Célio, pula, Célio, pula. O Célio pulou, mas quando o Célio pulou ali era fundo, batia, né, era um lugar já bem fundo e correntoso. A água começou a carregar ele largou de novo e agarrou no bico da canoa. E aí eu não tinha como remar essa canoa agarrado no bico. E depois ele largou essa canoa e eu desci de costa naquelas corredeiras, gente, de costa. O Zé, eu disse que eu tava com um chapéuzão grande assim, né? O Zé disse que, ai caramba, imaginavam uma charge de mim descendo, remando para frente e o barco indo para trás. Quando desci o primeiro tombo de água, assim, aquilo foi assim, ó, as coisas já flutuou tudo. Rapaz, uma sensação muito ruim você descer de costa numa corredeira, você escutar aquele rugido da água e você descendo de costa com a canoa de madeira lotada de coisa. Aí ela bateu o fundo numa pedra e virou e bateu o bico em outra pedra. E ela ficou pegando a água dentro dela e fazendo aquela cachoeira por cima, assim, ó. Muita coisa rodou, cachoeira abaixo, outras ficou presa ali. Ficamos um tempo tentando tirar coisas ali e jogar no barranco, que era perto do barranco. Enquanto o outro companheiro correu pelo barranco, nadou naquele poção lá depois da corredeira, nadou, pegou umas bolsas dele rodando, né? E na tentativa de tirar o barco, gente, o barco quebrou. O barco quebrou e água muito forte, um monte de gente tentando ajudar, pegando a corda, puxando, e eu no meio naquela correnteza, tentando pegar no bico da canoa e puxar. Eu ficava escorado o peito numa pedra e o meu pé, assim, que estava no fundo assim, era puxado pela água, assim, parecia uma draga, assim, de uma força que puxava, e para mim tirar o pé de volta dali era difícil. Aí posicionava de novo, tentando, e o pessoal na corda, tentando puxar a canoa. E nesse puxa, a canoa desmanchou. E eu tenho até aqui, acho que um pedaço da foto dela tudo quebrada, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, acho que tá aqui. Vamos ver se tá aqui. Essa primeira aqui, essa aqui foi a primeira excursão que a gente fez. Descemos pelo Dois Irmãos, ó, entendeu? Aqui, mas nós descemos pelo um riozinho pequeno. Aqui chegamos na Aquidauana, tal, beleza, né? Aqui estamos na Aquidauana, beleza. Mas o negócio não é que não, foi depois dessa que a gente resolveu fazer no Aquidauana, essa pescaria. Tá vendo? Ó, isso aqui tudo era problema que a gente passava, ó. Tá vendo? Olha só. Então, aventureiro mesmo, tá? Mas essa história que eu tô contando pra vocês aí, da canoa que caiu. Ah, aqui, ó. Ó. Aqui era lá, nós estava lá nesse lugar, tá? Antes de acontecer a tragédia, o menino tava batendo uma foto lá. E aqui, ó, só tá o pedaço da canoa, acho que dá pra vocês verem, né? E as corredeiras onde eu caí, só o pedaço dela aqui, ó, ficou, depois que, né?
Então, gente, aqui, ó, tá vendo? Ó o fundo dela ali, ó lá, o que que virou o fundo da canoa. Então eu tenho um pouco de registro, né? Pois é, gente, eu tava gravando, a câmera desligou porque ela superaquece, né? Então tive que tirar, pôr o cartão, pôr a câmera dentro da geladeira para dar uma esfriada rápida, para depois pôr ela para funcionar novamente. Mas vamos lá. Eu estava mostrando para vocês aqui a canoa quebrada da excursão, né? Que a gente resolveu fazer sem ter nenhum conhecimento da área que a gente ia percorrer, né? Então nós descemos essa corredeira, essa canoa quebrou, o que deu de recuperar, recuperamos, mas perdemos quase tudo. Aí, gente, como o caminho era longo e era só o início das corredeiras, nós tivemos que continuar. Só que aí era quatro dentro de uma canoa de madeira. Conseguimos atravessar a outra canoa da forma como a gente estava na ideia, passamos a outra canoa, fomos passando, só que ali deve ter uns 500 metros ou mais de corredeira, aí o rio abre, é muita corredeira. E a gente, com medo do volume maior de água, optou pelo volume menor de água para descer. E o que aconteceu? Tinha lugar que não tinha água suficiente, você tinha que puxar o barco carregado, pesado. Tinha lugar que tinha tombo de água alto, que não tinha como você descer. Você tinha que tirar as coisas da canoa, passar a canoa vazia para depois lá embaixo passar as coisas para a canoa novamente. Só que o local que a gente tirava as coisas da canoa e colocava não era no barranquinho do lado não, era uma pedra de 2, 3 metros de altura, ficava um lá em cima catando as coisas da canoa, para a gente descer a canoa, né, subir em cima daquela pedra, passar lá para o outro lado, depois descer as coisas daquela pedra, pôr dentro da canoa de novo e continuar. E fomos descendo, gente, olha. E aí já desolado, porque a gente queria ir pescando, né? Ah, pescar como? Numa situação dessa? Não tem jeito. E saímos de manhã cedo, né? Saímos à tardezinha, pousamos, no caso, né? Pousamos onde o gado bebia água, que antigamente o gado chegava na beira do rio para beber água, e hoje não pode mais. Então, até um capataz chegou lá e falou, vocês não podem ficar aqui. Ele falou, não, só pousamos, já estamos indo embora. Aí amanheceu o dia, nós fomos. Aí que aconteceu isso aqui, de manhã. E fomos descendo, e o dia foi passando, e a gente já meio desolado, né? Pescaria já não tinha condição de pescar, mas não tinha clima para pescaria, né? Tinha jeito. Quando nós chegamos, um pouco antes de chegar na barra do Rio Dois Irmãos, com Aquidauana, que nós estávamos descendo Aquidauana, tinha uma curva assim, meio para a direita, a água ia tudo para a esquerda e fazia curva para a direita, uma correnteza meio forte. Eu vi um cerno de madeira assim, ó, na água, e eu falei, meu Deus do céu, se eu pegar a canoa naquele pau, nós vamos tombar de novo. Comecei a bater o remo. O erro foi eu tentar sair. Daquele pau. Quando eu tentei sair, aí eu virei de lado e a correnteza levou o meio da canoa naquele ponta de cerno. O que aconteceu? Ela encostou ali e já virou. E aí aquele monte de coisa boiando na água, a sorte que não era um lugar fundo, era um lugar assim, se tinha uma ponta de pau ali, não era um lugar tão fundo, né? Então, a sorte nossa era essa, que não era um lugar tão fundo. E tinha uma praia, assim, que a gente conseguiu pegar alguma das coisas que estava boiando e jogando naquela praia, assim, fomos jogando, e um monte de coisa rodou, um monte de coisa sumiu. Depois, esse barco, conforme a água foi pressionando nele, eu tentando segurar ele, minha perna imprensou no pau e o barco foi prensando na minha perna. Gente, a força da correnteza parecia uma prensa, assim, ó. E aí eu gritei, ai, minha perna, e pau, aquele pau quebrou. Foi a sorte, né? Porque estava esmagando a minha perna. A força da correnteza pegando dentro da canoa e empurrando a água, e minha perna atrás do fundo da canoa e escorada nesse pau. E foi igual uma prensa, foi apertando. Aí nós puxamos essa canoa, desviramos ela de novo, botamos coisa dentro que a gente conseguiu salvar, perdemos mais um outro tanto de coisa. Isso já entardecendo. Dali para baixo a gente ficou com medo de descer dentro da canoa, porque tinha vários pilão de pedra, que aquele trecho ali para baixo eu já conhecia bem.
A gente pescou muito ali, subindo, remando e voltava pescando, né? Então conhecia bem aquele trecho ali. Aí eu falei, gente, nós estamos para cima da correderona e mesmo assim, tem muito pilão de pedra, e se a gente encostar a gente vai virar de novo, de repente a gente vira num lugar fundo e nós estamos lascados, vamos perder tudo. E o que a gente fez? Estava em 4, nós fomos por dentro d'água, 2 na frente e 2 atrás, agarrado no bico da canoa, o outro lado direito, lado esquerdo, e atrás do lado direito, lado esquerdo. Enquanto tinha pé, a gente ia pisando. Quando não dava pé, a gente escorava na canoa, ia descendo, descendo, descendo. Até que a gente chegou num ponto que aí a gente viu que dava para subir, que eu conheci o rio, falei, agora aqui vai dar lugar fundo, tem muita pauleira pelos cantos, não vai dar para a gente descer assim, e no meio do rio tá livre. Aí nós subimos nessa canoa de novo, seguramos, no outro subia, foi subindo, 4 caras na canoa, chegamos lá no 110, onde é o 110 hoje. Gente, sem brincadeira, quando eu cheguei lá, que eu encostei essa canoa, que eu desci dessa canoa, eu me joguei na areia igual um náufrago. Joguei assim, caído assim, de cansaço, de energia esgotada, assim, sabe? Meu Deus do céu, que aventura maluca que nós fizemos, gente, para nunca mais querer fazer excursão. A primeira deu certo, foi lá de cima onde a gente deixou a canoa, pela primeira vez, descemos, pegamos outros 2 irmãozinhos, passou por baixo da ponte, chegamos na Aquidauana, beleza. Ah, agora nós vamos fazer outra lá de Palmeiras, que agora nós temos 2 canoas, né? Ah, nós vamos, mas quero ver não. Pois é. Então, isso aqui, gente, é mais uma parte da história, mostrar novamente para vocês aqui, ó, né? Vocês verem mais uma vez, né? Ó. E essa aqui é quando a gente chegou lá antes de atravessar e acontecer a tragédia. Esse é o Zé e o Paulo. Aqui é a canoa, mais uma vez, né? Que quebrou nas corredeiras e a gente ficou, né? Ali tá o pedaço dela, o fundo aqui, ó. Tá vendo, ó? Fundo da canoa. Aquela região ali de Piraputanga, gente, não é lugar para se brincar. Olha o jeito que eu andava. Isso aqui foi antes de acontecer essas coisas, lá embaixo onde era o 110, que minha tia morava. Mas eu tinha um preparo danado para remar, subia, descia, né? E assim, e é isso. E depois de um tempo a gente começou a ir pescar no Passo do Lontra, né? Com um amigo que tinha uma caminhonete, um barco, um motor. Olha o Passo do Lontra aqui, ó. Né? A ponte antiga, né? Do Passo do Lontra, né? Então é isso, gente, olha. Mais uma vez para vocês aqui, ó, as doiduras, né? Que a gente fazia. Olha a canela do miserável. Olha, meu Deus do céu. Né? Aí, mais uma vez mostrando para vocês aqui as... Isso aqui é a primeira excursão, descendo pelo 2 Irmãos, depois da Dona Geralda, tem muita corredeira também. Só que é corredeira com pouca água, né? A gente vai soltando a corda e vai descendo. Não era uma canoa tão pequena. Isso aqui é meu irmão, né? Na época. E é isso, gente. Então, essa aqui é as histórias de um pouco, né? Um pouco das histórias Miguel Alves, né? Então é isso aí. A gente deixa passar muita coisa, sabe, gente? A gente deixa passar muita coisa, assim, porque a gente fica preocupado com a câmera que está gravando ali, com a outra que está aqui, o cartão que acabou, o outro que desligou, a mensagem que chegou no celular atrapalhou a gravação. Mas essa aqui é uma das partes da história minha, desde que eu comecei a pescar, quando criança, até quando eu comecei a pescar num riozinho maior, que era esse 2 Irmãos. Então pescamos muito de barranco, por dentro do mato, até que um dia nós fizemos essas canoinhas, deixamos lá no 2 Irmãozinhos essas canoas, levamos lá para 2 Irmãozinhos, meu cunhado que levou na época, né, o japonês, tinha um caminhãozinho, e aí nós descemos até na minha tia lá no 110 e ficou lá, e lá nós pescamos muito tempo. Quando nós compramos outra canoa é que deu essa zebra toda. Ah, agora nós vamos fazer outra excursão, vamos em 4, vamos descer lá de Palmeiras até lá no 110, que é perto do Camisão, antes do Camisão ali, região do Camisão, né. Mas é isso, gente, ó, vou ficando por aqui, tá? Deixando aquele abraço para vocês. O vídeo tá meio longo, talvez fique meio cansativo, mas eu vou contando algumas histórias para vocês aí, à medida do que der, né? Mas por enquanto fica esses 2 capítulos aí, já como encerrado, tá bom? Valeu, não esqueça daquele like e vamos compartilhar para ver se esse canal toma um gásinho aí, que o bichinho tá meio fraquinho, hein? Tá andando meio underground, meio por baixo. Faz parte, vamos reclamar não?
estamos com saúde e graças a Deus. É isso que a gente precisa para continuar em frente. Valeu!